Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos com muita satisfação, com muita alegria, né, de poder encontrar todo mundo aqui reunido, né? E hoje nós vamos recomeçar o Evangelho através do primeiro capítulo, tá? O primeiro capítulo, ele se intitula Não Vim Destruir a Lei. E eu vou só ler um trechinho para a gente poder dar início, tá? Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhe cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo o que está na lei, até o último J e o último ponto. Está em Mateus, essa citação. E aí, essa primeira parte desse capítulo, ela nos fala um pouco de Moisés, um pouco de Jesus e um pouco do Espiritismo, né? Então, vamos relembrar quem foi Moisés, né? Ele foi o que ficou conduzindo o povo que saiu do Egito. Ele era um legislador e ele conduzia aquele povo, ficou 40 anos no deserto, levando o povo junto com ele. Só que naquela época, né, era uma época onde as pessoas tinham um caráter mais embrutecido, precisavam de regras mais duras, de situações mais firmes, né? E Moisés, além de fazer parte dessa tribo, ele tinha essa... Ele veio para conduzir esse pessoal, então ele colocava as regras dele através do temor. Quem nunca ouviu falar no olho por olho, dente por dente, né? Então, se você me faz uma coisa, eu faço por você outra igual, então eu evito de fazer, porque aí você não faz para mim, né? Então, essa era a lei de Moisés. Só que nesse meio tempo, né, Moisés recebeu, através da mediunidade que ele tinha, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, esses que vieram através das leis de Deus, Deus que passou para ele. E aí ele escreveu, né, nas tábuas os 10 mandamentos e trouxe para o povo dele, né? Mas mesmo assim, ele dava o caráter de braveza, de ser, né, de ter que ser, porque era uma coisa de Deus e tal. Mas aí, a gente fala assim, mas pô, Moisés, Jesus já foram 2000 anos, Moisés acho que foi 1000 e tantos antes de Jesus. Os 10 mandamentos, será que já não está demodé? Será que eles ainda servem, né, para a gente de modelo? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre eles, tá? Para a gente ver como que as mensagens que vêm do plano espiritual, elas são, não do plano espiritual, mas que vêm de Deus, as leis de Deus, elas são, assim, imutáveis, elas servem para qualquer momento, desde que a gente vá adaptando ao nosso dia a dia, né, a nossa era, a nossa época. Então, a gente... Talvez mais para frente isso fique até mais amplo, mas hoje para nós que estamos aqui, eu sempre gosto de trazer alguma coisa que fale ao nosso dia a dia, a nossa realidade, tá? Então, o primeiro mandamento é: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terá deuses estrangeiros diante de mim, não fará para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo o que há em cima do céu ou abaixo na terra. Isso a gente pode hoje verificar assim, a fé que a gente deve depositar em Deus. Deus, Pai Supremo, Criador. A gente acredita que tem uma força maior que nos dirige. Então, nesse sentido, esse mandamento está nos alertando para que a gente se lembre que existe essa força maior, que existe algo que nos dirige, com leis que são leis que não mudam, são imutáveis. Esse é o nosso Deus, tá? O segundo mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão.
A gente fala, não, mas eu não tomo. A gente toma sim. A gente fala, ai, olha, isso daqui é verdade, eu juro por Deus. Coitadinho de Deus, deixa quieto. Ou a pessoa tem que acreditar em mim porque eu estou falando uma verdade, ou não. Então eu vou jurar por Deus. É nesse sentido que hoje a gente fala e também a gente aproveita até para se escorar atrás de Deus, né? Não, eu não fiz isso, juro por Deus. Né? Às vezes é uma grande mentira, mas a gente acha que se a gente colocar o nome de Deus, a gente vai estar impressionando o outro, né? Então a gente a gente usa, né, isso. Então a gente vê como atualmente a gente ainda não segue os mandamentos de Deus. Terceiro, lembra-te de santificar o dia de sábado. Tem até outras denominações religiosas, né, que não trabalham, não fazem nada aos sábados, atendendo a esse mandamento, né? Mas mais profundamente, se a gente ficar na inutilidade, eu tiro um dia de sábado para não fazer nada, vou só fazer uma devoção a Deus. Tudo bem, é legal fazer devoção a Deus, mas 24 horas a gente nem tem essa capacidade toda, né? A gente, em algum momento, o nosso pensamento vai se desviar e vai ser umas 24 horas que não vão ser tão úteis. Então, o que a gente poderia pensar com esse mandamento? Que a gente tem que ter momento ou momentos para a gente tratar da nossa espiritualidade, para que a gente se dedique ao aprendizado, para que a gente se dedique ao próximo, para que a gente tenha uma tarefa, para que, enfim, que este sábado santificado seja realmente uma tarefa santificada, uma atitude santificada, que a gente possa estar usufruindo para nós e nos dedicando ao próximo, né? Quarto, não matarás. A gente vai pensar assim, mas eu não imagina, eu nem penso em matar ninguém, né? Eu não vou matar, lógico. Aqui nós temos duas coisas para ponderar, né? Não sei. Será que numa situação limítrofe eu possa ter uma atitude impensada? A gente não pode garantir que não, mas o ensinamento é sério. Então, além do atentado à vida, que a gente, obviamente, nem numa atitude, numa situação limítrofe, a gente deve executar o poder de matar, a gente tem que pensar naquilo que a gente mata nos outros, né? A gente mata... eu inverti um mandamento, mas vou voltar para o outro, tá? A gente mata a ilusão de alguém. A gente, através do pensamento, a gente emite coisas negativas para os outros. Então, às vezes a pessoa vem contar, né, alguma coisa para a gente, tão satisfeita, tão feliz, e a gente destrói aquela pessoa com uma palavra. A gente destrói todas as ilusões, a gente destrói os sentimentos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa palavra e com o nosso pensamento, porque a palavra, ela é decorrente do pensamento. Então, a gente tem que pensar melhor, a gente tem que ter uma outra postura para não ter esse tipo de atitude, né? Porque às vezes a gente faz até sem querer, não vou dizer que... Mas tem vezes que a gente faz por querer. A gente sabe que aquele ponto, para aquela pessoa, é um ponto sensível, é uma situação complicada e a gente cutuca. Então, mais ainda, a gente tem que se repensar no como eu trato, né? O que eu pulei, que era o quarto mandamento, honrarás a teu pai e a tua mãe.
para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. A gente tem esse honrar no sentido de tratar com atenção, ter respeito, ter gratidão. Gratidão pela oportunidade que eles nos deram para que a gente esteja aqui encarnados hoje e podendo fazer o nosso aprendizado e a nossa evolução. Só por isso a gente teria que ser extremamente gratos, né? Porque é uma oportunidade que demora, é uma oportunidade que não... A fila de espera é longa quando a gente vai reencarnar. Então, essa oportunidade que nos foi dada, a gente tem que ser gratos. Aí vocês pensam assim, mas tem pai, tem mãe, que são uns carrascos, que são não sei o quê. Isso é problema de cada um. Cada um vai responder pelos seus atos. Além do que, a gente tem que pensar que, às vezes, as atitudes são por total ignorância de um assunto ou de um momento de vida. Então, a gente não pode exigir que as pessoas ajam como a gente gostaria que fosse. E, principalmente, se tratando de pai e mãe. Então, sempre tratar com atenção, enobrecer aquela pessoa que nos deu tanto, né? O outro mandamento é não cometerás adultério. Mas não sou adúltero, não sou adúltera, então tá tudo bem. Não, a gente adultera muita coisa, né? A gente adultera uma verdade, né? Às vezes a gente vai contar um caso, mas a gente não gosta muito da pessoa, do caso, e a gente conta um pouquinho diferente do que aconteceu, para impressionar o outro e falar, tá vendo, aquela pessoa não é legal. Então, a gente adultera através das palavras, através de imagens, né? Hoje em dia, quantas coisas, né? Falando no hoje em dia, quantas coisas são adulteradas na internet, né? Vem uma coisa, às vezes, para difamar alguém, para prejudicar alguém, né? E são falsas. Então, a gente está adulterando, né? Então, a gente também precisa tomar cuidado na hora que a gente for contar, falar, enfim, né? Se envolver. A gente não pode falsificar alguma coisa com os nossos atos e palavras, tá? Depois, o 8 é não dirás falso testemunho contra o teu próximo, que é o... Não furtarás. Não furtarás. Eu estou pulando tudo aqui hoje, desculpem. Não furtarás. Mas eu não furto, eu não roubo, eu não. A gente furta sim, a gente furta o tempo, a gente furta a atenção do outro quando não é necessário, né? A gente faz hora quando a gente... vai a um trabalho, a gente tem um trabalho, tem uma obrigação de horário, a gente tem hora que a gente para e não faz nada, e a gente está sendo pago para trabalhar aquelas horas, né? A gente, como estudante, às vezes a gente não se dedica, a gente é um mau estudante, tendo todas as oportunidades para estudar. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, né? O furtar não é só eu pegar isso daqui que não é meu e levar embora, é muito mais amplo, né? O 8º, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Às vezes, para a gente se livrar de uma situação, a gente fala, não fui eu. Foi o outro, ou que nem criança, né? Sempre a pessoa que trabalha na casa... A gente se esquiva, às vezes, das nossas responsabilidades, né? Falando que é o outro e não nós, né? E também, às vezes, a gente tem a oportunidade de falar que aquela pessoa não fez tal coisa ou não agiu daquela forma e a gente não faz para não se comprometer, para a gente não interferir. Então, isso é uma forma da gente...
ter o falso testemunho contra os nossos próximos, né? E os dois últimos que estão bastante ligados: não desejarás a mulher do próximo e não cobiçarás a casa, o jumento e pereré, pereré. Então, aqui é mais uma vez exaltando as coisas que a gente inveja dos outros, né? Ah, não, mas a minha inveja é branca. Não existe inveja branca, preta, azul, amarela. Existe a inveja. Se eu invejar alguma coisa do outro, eu estou invejando. Eu gostaria de ter aquilo que ele tem. Ou, às vezes, eu gostaria de que ele não tivesse aquilo que ele tem, porque eu não tenho. Ou, às vezes, eu tenho, mas eu também não quero que ele tenha. Isso é muito comum de acontecer, né? E só que a gente se esquece que a gente está numa condição reencarnacionista. E essa condição, ela nos coloca em lugares determinados para que a gente faça o nosso aprendizado, a nossa evolução. Então, às vezes, a gente realmente tem que ter algumas dificuldades, não pode ter tudo o que a gente almeja, para que a gente faça um aprendizado de humildade, de ver, de reaprender coisas, né? Então, vamos não pensar que o outro tem mais do que nós, ou que ele não deveria ter, ou que eu deveria ter mais do que ele, né? Então, é dessa maneira que a gente põe na nossa atualidade os mandamentos que nos foram trazidos por Moisés através do plano espiritual, né? Então, essa foi a parte de Moisés, mas eu quis que a gente tivesse essa visão mais atual dos 10 mandamentos, né? Depois de Moisés veio Cristo com uma proposta onde ele diz que ele não veio destruir lei nenhuma, que essas leis dos 10 mandamentos ou as leis de Deus. Jesus não veio destruir essas leis, ele veio para amplificar, ele veio exemplificar a maneira de como a gente poderia se posicionar, né? Poderia viver de uma forma em conformidade com essas leis de Deus, que é só desta maneira que a gente vai evoluir, que a gente vai crescer e que a gente vai conseguir ser pessoas melhores e ter melhores oportunidades, porque a gente não pode esquecer que a gente é um ser espiritual. E como ser espiritual que somos, a espiritualidade, ela é muito importante. A matéria nós vamos deixar. Um dia ou outro, querendo ou não querendo, nós vamos partir. Então, a gente tem que se preocupar também com a parte espiritual, para ver o que a gente pode engrandecer a nós mesmos, né? E aí, Jesus veio com esse propósito, né? Ele reduziu a proposta de Moisés, né, para amar a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Se a gente amar ao próximo como a gente nos ama, é querer ao próximo aquilo que eu quero para mim, né? Então, dessa maneira, a gente vai estar englobando todas as situações, né? E ele veio e ele exemplificou, e ele falou, e ele viveu, né, essas experiências. Só que tinha muita coisa, como a gente diz, que a gente sempre vai evoluindo, aprendendo, crescendo. Então, tinha muita coisa que mesmo ele falando, a gente não entendia naquela época. Então, ficou um assunto meio, como eles dizem, velados, né, porque não tinha um entendimento suficiente. E aí, por volta de 170 anos atrás, veio o Espiritismo, né? E qual é a função do Espiritismo? É nos ajudar a entender, a clarear esses ensinamentos, tantos que tudo aquilo que o Espiritismo coloca, ou que o Evangelho nos coloca, são situações que estão nos trazendo a origem dos ensinamentos de Jesus e também mostrando como que a gente pode entender essas lições. Então, o Espiritismo ele vem nos ajudar muito a fazer esse entendimento das propostas de Jesus. Então,
é um grande momento, né, da nossa época, que a gente pode aproveitar bastante através do Evangelho, através do Livro dos Espíritos, enfim, através de um monte de caminhos, né? Então a gente vê nessa trilogia, né, que foi um caminhar e aumentando sempre as nossas oportunidades de crescimento e de aqui estarmos. Gente, desculpe, eu me alonguei, eu passei acho que do tempo, mas precisava concluir a minha ideia, tá? Muito obrigada.